Olá pessoal, professor Aldinei por aqui. Hoje a gente vai falar sobre áreas de figuras planas, beleza? Então bora lá estudar, meus amigos. Áreas de figuras planas está na página 228 do nosso livro didático. Lá na página 229 tem a área do retângulo e a gente vai começar a falar de área a partir do retângulo, não é à toa. Daqui a pouco a gente vai perceber que as outras áreas, na verdade, derivam aí da área do retângulo, beleza? Só que antes de falar especificamente da área do retângulo, galera, vamos relembrar a diferença que há entre área e perímetro. Essa diferença é importante, já que muita gente confunde aí na hora do cálculo. Perímetro é o contorno da figura, né? Se você quer calcular o perímetro, você precisa somar as medidas dos lados da figurinha. Nesse caso aqui, desse retângulo, eu ia somar aqui 10 mais 5, mais 10, mais 5. E aí a gente ia ter um perímetro aí de 30. 30 o quê, né? Metros, centímetros, quilômetros, aí vai depender do que o exercício estiver usando como unidade de comprimento. Nesse caso aqui, a gente não definiu, então a gente chama só de UC, unidade de comprimento. O perímetro desse retângulo, então, seriam 30 unidades de comprimento. Se tivesse definido que era centímetro, seriam 30 centímetros, beleza? Perímetro é a soma das medidas dos lados da figura que for dada. E área, aí a gente já vai lembrar que, na verdade, tem a ver com a superfície da figura. A gente vai medir a superfície. E para isso, é importante definir uma unidade padrão agora, que neste caso aqui vai ser esse quadradinho. Cada quadradinho que a gente tem aqui no interior do retângulo representa uma unidade de medida de área. E aí, para saber então quantas unidades diárias tem este nosso retângulo, é só contar quantas vezes esse quadrado aqui se encaixa dentro do retângulo, né? E aí você vai ver que nessa fila aqui, deixa eu pegar o apontador, nessa fila aqui a gente tem 10 quadradinhos. Nessa fila, 10 quadradinhos, 10, 10, são 5 filas com 10 quadradinhos. 10 vezes 5, então, vai me dar, né? Quantas unidades de área, quantos quadradinhos a gente tem cobrindo toda a superfície do nosso retângulo. A área é isso, é a medida da extensão da superfície de uma figura, viu, galera? No caso do retângulo, então, a gente tem aí a dimensão base, a outra altura. Se você multiplicar essas duas medidas, né? Multiplicar a base pela altura, a gente vai ter aí a medida da área do retângulo. Nesse caso aqui, né, nós percebemos que a base, né, que é este segmento aqui, que vai de 0 a 10, então ela mede 10. A altura, que é esse segmento aqui, a gente está vendo que tem 5 espaços, né, vai de 0 até o 5. Então a gente vai lá, coloca 10 vezes 5, pronto, 50 unidades de área, já que a gente não tem definido aí se é centímetro, se é metro, se é quilômetro, né? Se fosse, por exemplo, uma medida aqui, 10 centímetros, 10 centímetros, e aqui a medida fosse 5 centímetros, então a gente teria centímetro multiplicando por centímetro, e a unidade de área seria centímetro quadrado. Se não fosse centímetro, se fosse metro, né? 10 metros multiplicando 5 metros. Então, metro vezes metro, metro multiplicado por metro, seria metro quadrado. Tá aí, tranquilo demais, a área do retângulo é base vezes altura. Pega a medida da base, multiplica pela medida da altura, você descobre aí quantas vezes essa unidade padrão, quantas vezes esse quadradinho se encaixa aí dentro do retângulo. É isso, galera. Bom, e se para calcular a área do retângulo é só pegar a medida da base e multiplicar pela medida da altura, agora esse retângulo aqui em particular, que na verdade a gente chama de quadrado, né?
já que ele tem as medidas dos lados iguaizinhas, então ele é um retângulo particular que a gente chama de quadrado. Só que a fórmula, né, vai ser bem parecida. A gente vai simplesmente pegar a medida de um lado e multiplicar pela medida do outro. A base aqui a gente vai chamar ela de L e a altura a gente vai chamar de L e vai fazer L vezes L. No caso do nosso quadradinho aí, então, seria 5 multiplicando 5. Esse quadrado aqui teria uma área de 25 unidades de área. Se fosse 5 metros vezes 5 metros, a área seria de 25 metros quadrados. Quadrado, então, é L vezes L ou L ao quadrado, né? Se a gente pega aqui e multiplica L vezes L, pode escrever na forma de potência. Tranquilo, né? É a mesma fórmula da área do retângulo, só que a gente usando a letra L aí no lugar de base e no lugar de altura. Voltando aqui para o retângulo, para definir agora essa outra figurinha aqui, galera. Ó. Vocês estão lembrados dessa figurinha? Olha o que a gente está fazendo com o retângulo, né? Está dando uma espécie de inclinada aí na altura dele. A gente pegou a altura dele e inclinou ela. E a partir desse momento, então, a gente já nem pode chamar este segmento aqui, ó, de altura mais. A altura já fica sendo essa linha interna aqui ou essa linha externa. Isso aqui é o que a gente chama de paralelogramo, galera. Beleza? Mas a fórmula da área aí não vai ser diferente da fórmula da área do retângulo. Porque se a gente perceber, esse espaço que está aqui em branco, esse espaço que ficou vago aqui, ele está aqui, ó. É só recortar aquele trecho lá e encaixar ele nesse trecho aqui, que você vai ter o retângulo de volta. Então, é por isso que a gente, no caso do paralelogramo, vai usar a mesma fórmula da área do retângulo. Vai pegar a medida da base, beleza? A base aqui, e multiplicar por esta altura, hein? É aqui que está o pega. Você não usa o comprimento deste lado como altura, já que ele está inclinado. Você tem que usar um segmento perpendicular. Então, vai ser essa linha que está aqui, né? Interna ao nosso paralelogramo, ou também você pode pegar uma linha externa aqui, desde que ela esteja na perpendicular. No caso aqui deste nosso paralelogramo, você teria que pegar uma perpendicular aqui fora, beleza? Uma perpendicular a este lado, formando um ângulo reto, e aí sim a gente poderia calcular a área deste nosso paralelogramo. Inclusive, se o paralelogramo estiver ainda mais inclinado aí, continua sendo a mesma fórmula, hein? Continua sendo base vezes altura. De novo, peço para vocês perceberem aí que fica fácil encaixar este trecho aqui, beleza? Pega esse trecho, recorta e vai encaixar ele nessa região. Se a gente fizer isso, essa brincadeira de recorta daqui e cola de lá, você vai ter o retângulo novamente. Por isso que a fórmula da área do paralelogramo é exatamente igual à fórmula, da área do retângulo. Área do paralelogramo igual, quer dizer, a fórmula da área do paralelogramo igual à fórmula da área do retângulo. Tranquilo, né? Bom, e a gente volta para a área do retângulo para definir a área de outra figurinha, que é essa daqui. Se a gente observar bem, olha o retângulo que a gente tinha, o que a gente fez com ele. Dá para perceber aí? A gente partiu ele ao meio, hein? A gente criou uma nova figura aí, que a gente chama ela de triângulo, né? Essa figurinha de 3 lados, partindo um retângulo ao meio. E é isso que a gente vai fazer com a fórmula também, viu? Para achar a área de um triângulo, você pega a fórmula da área do retângulo, que era a base vezes a altura, e divide ela por 2. Beleza? É essa a ideia que a gente tem aqui. Pega o nosso retângulo, divide ao meio, vira um triângulo. Então, a área deste triângulo vai ser base vezes a altura, dividido por 2. No caso desta figura aqui, né, a base mede 10, a altura mede 5. A gente já tinha feito esse produto, né? 10 vezes 5, que tinha dado 50. Só que agora, dividindo por 2, vai dar 25. Tem 25 quadradinhos desse aqui encaixado dentro do nosso triângulo. E aí surge aquela dúvida, né?
mas como é que eu tenho 25 quadradinhos aí se eu tenho estes recortes aqui? Galera, pega cada um destes recortes aí e vai encaixando eles para formar quadrados. Tá vendo só? A gente pode pegar esse trecho aqui e encaixar ele em algum destes espaços que estão quebrados aí, ó, esses espacinhos, e aí você vai ter aí os quadradinhos completados novamente. Beleza? Pega aqui esse trecho e encaixa ele aqui, por exemplo, né? Você consegue formar um quadradinho. Por isso que apesar de ficar estranho, como é que eu vou encaixar quadradinhos aí se a gente tem um triângulo? É recortando a figura. É usando aí uma tesoura aí que você consegue perceber que os quadrados são devolvidos para a nossa figura. Mas é isso, a área do triângulo é pegar a medida da base pela altura e dividir ela por 2. Deriva do retângulo aí. Apesar de que também existem outras fórmulas, hein? Se o triângulo, por exemplo, for um triângulo equilátero, a gente tem no livro, inclusive, essa fórmula apresentada aí. Ó. Você pega a medida do lado do triângulo, eleva ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Nossa, professor, como é que a gente encontra essa fórmula aí? Galera, tem até a demonstração no livro usando Pitágoras aí e usando essa fórmula também, base vezes altura dividido por 2, a gente chega nessa fórmula particular para um triângulo equilátero, beleza? Se você tiver um triângulo equilátero aí de lado 10, né? Vamos supor que a gente tinha aqui a medida do L valendo 10. Então, a área seria 10 ao quadrado, que dá 100, vezes raiz de 3, dividido por 4. No caso, você faria aí 100 dividido por 4, que daria 25. A área do triângulo equilátero de lado 10 seriam 25 raiz de 3 unidades de área. Se fosse metros, metros quadrados. Outras fórmulas particulares também que existem, a primeira é essa daqui, ó, quando a gente conhece as medidas só dos lados do triângulo. Você não tem a medida da altura dele aqui, ó. Se a gente tivesse a medida da altura, eu pegaria a medida A vezes a medida da altura. Mas em algumas situações você vai ter as medidas dos lados, assim como no triângulo equilátero, né? Só que aqui, como as medidas estão diferentes, não dá para usar a fórmula do triângulo equilátero. É aqui que aparece a famosa fórmula de Heron. Nosso livro não traz ela, mas é importante conhecê-la. Olha isso. Raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Bom, o A, o B e o C são as medidas dos lados. E este P? Este P aí é o que a gente chama de semiperímetro da nossa figura. Para encontrar ele, você soma as medidas dos lados e divide por 2. Essa soma das medidas dos lados dividido por 2 é o que a gente chama de semiperímetro. Beleza. Então, se você tem um triângulo com as medidas dos lados, aplica nesta fórmula e você vai ter a área dele também. Nem precisou ir da altura. Outra situação que pode aparecer é você ter um triângulo com duas medidas de lados e a medida de um ângulo aqui entre esses dois lados que foram dados. E aí a nossa fórmula já vai ser essa daqui, ó. É o produto das medidas desses dois lados pelo seno do ângulo formado por esses dois lados. Beleza? Tudo isso, claro, dividido por 2 aí. Tranquilo, né? São formulazinhas que não aparecem tanto, nosso livro nem traz, mas é importante a gente tê-las em mente. Fórmulas particulares aí para a área do triângulo. A maioria das vezes a gente vai usar só o base vezes a altura dividido por 2. Mas podem aparecer também situações que exigirão essas fórmulas. Anotem elas aí, galera. Bom, mais uma vez a gente volta para a área do retângulo. Foi por isso que a gente apresentou ela primeiro. Porque é a área do retângulo que nos ajuda a encontrar a fórmula das outras áreas. E a outra figurinha que a gente tem agora é essa. Olha o que a gente fez com o nosso retângulo novamente, ó. Como se a gente tivesse pegado as pontas aí, né, dividido ele em 4 setores, vamos dizer assim, e recortado as pontas, recortado a metade desses setores. E aí a gente faz surgir essa nova figurinha aí, que é o losango, tranquilo? E o losango aí é importante relembrar que ele tem segmentos internos aí que a gente costuma chamar de diagonais. Essa diagonal aqui, maior, né, do que essa outra diagonal, que a gente chama de diagonal menor, e para a área dele, a gente vai levar em consideração essas diagonais. Na verdade, é como se a gente estivesse pegando a medida da base e a medida da altura. Lembra lá do nosso
retângulo, esse segmento em vermelho aqui, se a gente desce ele, é como se fosse a base. Este outro segmento aqui também em vermelho, se a gente arrasta ele para cá, como se fosse a altura. Então, novamente, a gente vai pegar e multiplicar, né, a base pela altura. Só que aqui a gente vai chamar de Dzão e Dzinho, de diagonal maior e diagonal menor. Vai multiplicar elas dividindo por 2 também. Mas por que, professor, que dividiu por 2? Pelaquela ideia que a gente tinha apresentado anteriormente dos recortes. Como se eu tivesse pegado o nosso retângulo. Vamos observar bem aqui o que aconteceu então. O retângulo ele tinha essa região aqui, antes do recorte, beleza? E a gente eliminou ela, eliminou também essa região aqui, eliminou essa região aqui e eliminou esta região. Então é como se a gente tivesse arrancado a metade do nosso retângulo aí. Por isso que a gente vai ter essa divisão por 2. A área de um losango é só pegar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2. Nesse caso aqui, como que ficaria então o cálculo, né? Vamos ver quanto que mede a diagonal maior. Está lá, né? Mede 10. São 10 unidades de comprimento. E a diagonal menor, a gente conta aqui, né, os espacinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que ela tem 5 unidades de comprimento. Divide isso aí por 2. 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25 unidades de área. Beleza? Nunca se esquecendo, se fossem, por exemplo, 10 centímetros e aqui 5 centímetros, então nós utilizaríamos centímetros quadrados. Centímetro multiplicado por centímetro, centímetro quadrado. Área do losango. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Bom, voltando para o retângulo, para agora definir essa figurinha. Trapézio. Olha o que a gente fez com o nosso retângulo aí. Dividiu ele, né? Dividiu a figurinha retângulo em 2 trapézios, para chegarmos na fórmula da área do trapézio. Detalhe, se eu dividir em 2 trapézios, a gente lembra que no trapézio temos uma base maior e uma base menor, por isso que a gente usa o Bzão e o Bzinho. Esses 2 trapézios aqui, eles têm a mesma área, beleza? Cobrem aí a mesma superfície. Só que esse trapézio de cá, o Bzão, né, a base maior ficou em cima e o Bzinho, a base menor, ficou embaixo. Se eu quisesse a área deste retângulo, do jeito que está aqui, dividido em trapézios, é só juntar as 2 áreas, né? Ou pegar a medida aqui desta base, só que essa base aqui está sendo composta por 2 bases, um Bzão e um Bzinho, por isso que a gente fez essa soma aqui, ó. Pega o Bzão mais o Bzinho para formar a base total e multiplica pela altura, a altura que é comum para os 2 trapézios. Só que vamos fazer o seguinte, vamos olhar só para um trapézio. E se eu olho só para um, é a metade do retângulo. E aí a gente tem que dividir então a fórmula por 2. Por isso então que a área do trapézio aí seria base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tranquilo, né? A gente tem que levar em consideração então essas dimensões aí no nosso trapézio, hein? Base maior, base menor e altura. Essas 3 dimensões nos ajudam a descobrir a área desta figura do trapézio. Nesse caso aqui, então, vamos calcular essa área. Vamos observar que a nossa base maior, que é essa daqui, ela mede 7, né? Olha lá, de 0 até 7, então ela mede 7. Então, eu vou pegar esse 7, somar com a base menor, que está lá em cima, ó, que nesse caso aqui mede 3. Você observar bem, tem 3 espacinhos, vai de 0 a 3, certo? 0 a 3, então vamos indicar aqui 3 unidades de comprimento. Vou multiplicar pela altura, e a altura está aqui, ó. Cuidado, galera, muita gente confunde na hora de pegar a medida da altura. Tem que ser aqui formando um ângulo reto com a base, certo? A gente não pode pegar... Não podemos pegar este segmento aqui como sendo a altura do trapézio. Está inclinado ali. Se fosse para calcular perímetro, a gente levaria ele em consideração. Mas para a área, o que eu preciso é desta base maior, o que eu preciso é dessa base menor e dessa altura, que no caso aqui é 5, né? Então, vezes 5, dividido, vou melhorar isso aqui,
dividido por 2. Não melhorou ainda, vamos melhorar. Dividido por 2. Beleza, vamos lá então. 7 mais 3, 10. 10 vezes 5, 50, né? Dividido por 2, teríamos aí 25 unidades de área. É isso, área do trapézio. Olha aí, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Bom, nossa última fórmula de hoje é a área do círculo, que de certa maneira a gente vai ver que também está relacionada com a área do retângulo. Para isso, né, para entender qual é a fórmula da área do círculo, vamos lembrar que esse contorno aqui do nosso círculo é chamado de circunferência, né? E para descobrir o comprimento da circunferência, quanto que mede essa linha destacada aqui, a gente tinha essa fórmula, 2πr. Outra coisa que a gente vai fazer é pegar o círculo e dividi-los aí em fatias. E vamos dividir em tantas fatias que elas vão se aproximar muito aí de triângulos, certo? Vamos dividir aí ao máximo o nosso círculo, de maneira que as fatias tenham quase que o formato de um triângulo, não tenham essa borda aqui tão arredondada. E depois a gente vai fazer esse movimento aí com essas fatias, ó, a encaixar umas nas outras, formando, olha aí, o nosso retângulo aparecendo novamente, hein? Se a gente dividir ainda mais, né? Vamos dividir no máximo de fatias possível, tá aí, vai ficar bem claro que está muito próximo de um retângulo aí, o nosso círculo inicial. Se a gente devolver o formato do círculo, tá aí, né, bem fatiadinho, e agora encaixando novamente, nós temos aí o nosso retângulo. E o detalhe é o seguinte, galera, esta linha em destaque aqui, a gente tinha o comprimento dela dada por 2πr. Mas, como o nosso retângulo está ocupando só a metade dessa linha, a gente pode fazer o seguinte, então, com a formulazinha aí, 2πr. A gente pode dividir ela por 2. 2πr dividido por 2, né? E aí esse 2 cancela com esse 2, sobrando apenas πr. Vou até colocar para cá, não é mais 2πr. Esta medida aqui, ó, desta base, então, que é a metade do comprimento da circunferência, a gente vai chamar então de medida πr. E se eu pegar πr e multiplicar por r, que é a medida da altura, estou de novo pegando, como no retângulo, a base e multiplicando pela altura. A gente vai ter então a fórmula da área do círculo. Olha que beleza! πr ao quadrado. Você pegou πr na base e multiplicou por r na altura, você vai ter πr ao quadrado. Fórmula já conhecida por vocês aí, beleza? Então tá aí a área do círculo também, de certa maneira tem a ver com a área do retângulo. E é aquilo, né, galera? Tá na dúvida aí? Não tem problema, pode chamar a gente no WhatsApp aí, que a gente tá aí para atender vocês. Pessoal, vamos analisar agora uma situação, problema aí, trazendo essas fórmulas que a gente acabou de apresentar. Essa situação, problema aqui do Enem de 2019. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo dessas 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. E aí a gente já então percebe aqui que estamos falando de área, beleza? Por isso, as formulazinhas já tem que vir para sua mente aí, né? Que fórmulas que será que eu utilizarei aqui? É a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros. A gente já percebe bem um círculo ali, aquele D de diâmetro, só que seria bom a gente já destacar o diâmetro aqui, né? No interior do círculo. E já está destacado lá também que mede 40 centímetros. Olha aí, né? Essas informações são importantes a gente já ir rabiscando na nossa figurinha. Porque se aquele diâmetro lá mede 40 centímetros, quer dizer então que essa base aqui também, ó, a gente já pode destacar ela também mede 40 centímetros. Já vamos escrever isso aqui porque de repente é útil. Continuando a nossa leitura ali, deixa eu pegar o apontador. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo. Ele toca aqui nos lados do retângulo aqui,
sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60. Então tem outra informação importante ali, que é esse H, né? Eu já sei que ele tem um valor de 60 centímetros. Beleza, deixa eu melhorar esse centímetro meu aqui. Centímetros, 60 centímetros. Eu já tenho 40 aqui na base. Olha aí a altura total da placa, hein? Não é só essa região aqui não, ó. Isso aqui é importante destacar. Essa região aqui não mede 60 centímetros. É isso mais a continuidade até ali em cima. Vou até apagar isso daqui então, porque os 60 centímetros não representa este pedaço aqui, né? Esse trecho do retângulo. Continuando então, use 3,14 como aproximação para π. Se tem um círculo, vai ter provavelmente a fórmula da área do círculo, que a gente já viu, né? πr ao quadrado. E já está pedindo para usar o π valendo 3,14 quando ele aparecer. Comando final aqui. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados, né? Já que as medidas de comprimento estão sendo dadas em centímetro, a área vai ser centímetro quadrado das 10 placas. Beleza. Um bocado de informação aí que a gente já destacou. E aí eu vou destacar outra coisa aqui também, então. Este retângulo, né? Este retângulo que a gente tem aqui, se é que é um retângulo aí, aparentemente é. A gente tem essa dimensão da base. Seria interessante que tivéssemos a medida da altura dele, né? Deixa eu pegar a caneta aqui com outra cor. Seria interessante se eu tivesse essa medida aqui, ó, da altura do nosso retângulo. Porque eu sei que a altura da placa são 60 centímetros. Mas era bom que a gente descobrisse a altura do retângulo. Bom, o círculo que a gente tem lá, a gente tem nele um raio valendo 20 centímetros. Por que será que eu posso falar que o raio dele é 20 centímetros? Porque o diâmetro é 40, né? O diâmetro total aí é de 40 centímetros. E aí a gente vai perceber então que se o raio ali é 20 naquela posição, ele também é 20 centímetros aqui nessa posição. Olha aí então o que a gente pode estar fazendo aqui, galera. Pode estar dividindo aí essa altura da placa. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vamos ver aqui um vermelho. Posso pegar esse trecho aqui da altura da placa e falar que mede 20 cm, 20 centímetros, conforme aparece lá no nosso círculo. E aí eu quebrei a placa agora em dois. Quebrei a altura da placa em dois pedaços. Um pedaço de 20 e esse trecho de baixo aqui, que a gente pode dizer que mede 40. Porque 40 mais os 20 lá de cima dá o total de 60 aí. Beleza? A altura da placa então foi quebrada em duas. Eu nem vou considerar esses 60 aqui mais não. Eu vou considerar aqui o trecho lá de cima é 20 e o trecho aqui de baixo é de 40 centímetros. Bom, agora lembrando das fórmulas, né? A gente tem aí, na verdade, um quadrado aqui embaixo. Está chamando de retângulo, mas o quadrado é um retângulo particular. Então, você tem aí um quadradinho aqui, 40 por 40. Vou pegar o apontador, 40 por 40. E tem aqui nessa região verde, não um círculo, né? Na verdade, a gente vai ter a metade de um círculo. Mas eu posso usar a fórmula da área do círculo e depois quebrá-la ao meio aí, dividir ela por 2. Beleza, agora então é fazer os nossos cálculos para descobrir quanto é a área de uma placa. E lembrando que o exercício está propondo 10. Vamos primeiramente então calcular aí a área do círculo, né? Aliás, ali aquela região vai ser um semicírculo, vai ser a metade de um círculo. Então a área do círculo a gente tem que é πr ao quadrado, mas nesse caso ali, como vou até desenhar aqui, como é um semicírculo, então eu vou dividir isso aqui por 2, beleza? A área do semicírculo ali vai ser πr ao quadrado sobre 2. O π, o exercício está pedindo para usar 3,14, então vamos lá. 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado, o raio lá que a gente viu que é 20. Então, 20 ao quadrado, tudo isso dividido por 2, né? Continuando nosso cálculo, seriam 3,14 vezes, vamos lá então, em 20 vezes 20, né? 2 vezes 2 é 4.
Então 20 vezes 20 vai dar um total de 400. Ótimo, tudo isso aqui dividido por 2 ainda. Para facilitar nossos cálculos, vamos simplificar aqui esse 400 por 2. Então, no caso aqui vai virar 200, não mais 400. Esse 200 vezes 3,14. É um cálculo que dá para fazer de cabeça, galera. Se a gente pensar bem, 100 vezes 3,14, né? Se não fosse 200, se fosse 100 vezes 3,14, daria 314. Então, 200 vezes 3,14 é o dobro disso, né? E o dobro de 314 seria 628. 628 centímetros quadrados é a área do semicírculo, hein? Não calculamos a área de um círculo. Agora, do quadrado tá fácil, né? A área do quadradinho ali, a gente vai fazer L vezes L, ou L ao quadrado. Então, é só fazer 40 centímetros, deixa eu melhorar isso aqui, 40 centímetros vezes 40 centímetros, 4 vezes 4 é 16, então 40 vezes 40, 1.600 centímetros quadrados. Tranquilo? Chegamos na resposta aí? Claro que não, né? Isso aqui a gente ainda tem que somar, tem que juntar isso daqui, 628 mais 1.600. Vamos fazer essa soma aqui do lado, então. 1.600 somado com 628, para achar a área total de uma placa. Não se esqueça que a gente, por enquanto, só está achando uma placa. Então, aqui vai dar 8, aqui vai dar 2, 6 e 6 aqui vai dar 12, sobe 1. 2.228 centímetros quadrados é uma placa, mas a gente tem um total de quantas placas ali? No serviço encomendado, olha lá no enunciado, 10 placas. Se são 10, a gente tem, é claro, que multiplicar isso aqui ainda por 10. E multiplicar por 10 é só aumentar um zerinho ali, né? Então, teríamos o 228 aumentado de um zero, total aí, 22.280 centímetros quadrados. Resposta está bem aqui, questãozinha do Enem, usando áreas de figuras planas. É isso. Pessoal, mais um problema do Enem aí, Enem 2018 agora. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono que é o polígono aí de 5 lados, né? Estamos vendo aqui. Sabe-se que a diagonal AB mede 50 metros. Então, vamos até destacar essa diagonal AD ali, ó. É essa linha. Ela mede 50 metros e é paralela ao lado BC. Lado BC, este lado aqui, que mede 29. A distância do ponto B até o segmento AD é de 8 metros. Então, de B até AD, 8 metros. E a distância do ponto E, esse ponto que a gente está vendo aqui, até o segmento AD é de 20 metros. A área em metro quadrado deste terreno é igual a... Tá aí as alternativas. Bom, quando a gente traçou a diagonal aqui, né, automaticamente a gente já criou duas figurinhas conhecidas aí, ó. A figurinha de cima aqui é um trapézio, beleza? E a de baixo que é um triângulo. E outra coisa importante aqui nesse exercício é registrar as informações. Olha lá, o exercício falou que a medida do AB é de 50 metros. Então, vamos aqui neste segmento AD indicar, ó, 50 metros. Diz também que o segmento BC mede 29 metros. Então, vamos lá em cima colocar 29 metros. Outra informação é a distância do ponto B até o segmento AD, que é um total aí de 8 metros. Seria aqui, então, a altura do nosso trapézio, né? Esse segmento aqui, total de 8 metros. E, por último, tem lá a distância do ponto E até o segmento AD, aqui no nosso triângulo, 20 metros. Seria a altura do nosso triângulo aí, né? Tá aí um bocado de informação. Aqui, nessa figura 1, nós temos um trapézio. Aqui na figura 2, nós temos um triângulo. Então, vamos lembrar da fórmula do trapézio, vamos lembrar da fórmula do triângulo, e aí é só aplicar os valores na fórmula, né? A área 1 lá é base maior mais base menor. Então, no trapézio, a base maior é aqui, ó, os 50 metros. E a base menor é o 29.
Se a gente então somar, né, 50 mais 29, já dá para registrar aqui então que é 79 metros, multiplicado pela altura. Quem é a altura do trapézio? Está lá, ó, 8 metros. Então, multiplicado por 8 metros. E a gente ainda tem que dividir isso aqui tudo por 2. Beleza? Conta tranquila aí para a gente fazer. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Vamos lá, para facilitar, vamos já simplificar esse 8 com esse 2, porque aí aqui já vai virar 4 metros, ó. E aí a conta é só fazer 4 vezes 79, beleza? 4 vezes 79. Vamos armar aqui do lado aqui, 79 metros vezes 4 metros. Por isso que a gente vai ter no final aqui a resposta em metro quadrado, né? Metro vezes metro. E aí, 4 vezes 9, quanto que é? Vamos treinar a tabuada aí, né? 36 vai 3. 4 vezes 7, quanto que é? 28 com 3, 31. Então, a gente tem aí um total de 316 metros quadrados só pro trapézio. Agora, vamos calcular a área do nosso triângulo, que pede para pegar a medida da base e multiplicar pela medida da altura, resultado dividido por 2. Olha lá a base do nosso triângulo, 50. Olha lá a altura, é 20. Então, vamos ter aqui, né, 50 metros vezes 20 metros dividido por 2. Para facilitar novamente, divide o 20 aqui por 2, que a gente vai ter 10 metros. 10 metros vezes 50 metros, total aí de 500 metros quadrados. Isso é a área do triângulo. Se eu pegar essas duas áreas e somar, total aí de 816 metros quadrados. Letra C. Olha que beleza, questãozinha do Enem aí pra gente. Bom, e por hoje a gente termina por aqui então, galera. A gente falou aí das áreas de figuras planas, né? São essas as principais figuras planas que temos aí, beleza? No caso do triângulo ainda vimos, né, em destaque aí essas 3 fórmulas particulares. É isso, a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.